Olá, amigos do Histórias da Bola. Seu nome é Edilson Marques Virgílio, um ipatinguense da Gema, onde nasceu em 17 de setembro de 1968. Está identificado? Certamente para a grande maioria do mundo da bola, não. Ele é o Catita, um sujeito de ótima convivência, de ótimo relacionamento e praticante do princípio da vida de que somar amizades e esforços é mais importante do que dividir. Catita é um dos 13 filhos do casal Marina Silvestre Virgílio, já saudoso Sr. José Virgílio, este um pedreiro de primeira qualidade. A paixão pela bola estava no sangue. Desde que conseguia dar suas escapadas sozinho para as ruas, já procurava um campinho para bater as famosas peladas com os colegas. Quando teve as primeiras noções de posicionamento, rodou pelas escolinhas e pré-infantil, dente de leite da época dele, do Itamaraty, do Vila Celeste, do Betânia, do Palmeiras, da Cearia e até mesmo da Uzipa. Isso mesmo, tudo antes dos 13 anos de idade, quando passou numa peneirada no infantil do Cruzeiro em 1982, iniciou uma bonita história no Clube Celeste. Nas categorias de base do Cruzeiro, Catita foi convocado para diversas seleções brasileiras, sub-17 e sub-20, tendo disputado, além de amistosos e torneios continentais, os mundiais das respectivas categorias, na França e no Catar. Integrou a Seleção Mineira de Profissionais, que tem um único título em sua história, campeão brasileiro de seleções em 1984. Foi campeão mineiro profissional em 1987, bem como vice-campeão da Supercopa Sul-Americana em 1988, sempre pelo Cruzeiro. Na Toca da Raposa, Catita ficou até 1990, quando iniciou uma série de giros pelo mundo da bola, umas andanças que lhe renderam experiência, algum dinheiro e principalmente muitas histórias para contar hoje, por exemplo, nossas Histórias da Bola. Depois de sair do Cruzeiro, como disse, ele esteve no Rio Branco de Andradas, hoje já com suas atividades paralisadas. Esteve no Mojimirim, em São Paulo, onde atuou com o Neymar pai, o pai do Neymar, famoso hoje. Jogou no Fortaleza e teve duas experiências internacionais, no Spice Nacional de São Jorge, no Caribe, e no Tauan Sport Clube, no Catar. Acabou encerrando a carreira no interior de Minas, no Flamengo de Varginha, salvo engano, numa terceirona mineira, quando viu que rodar por clubes pequenos, ficar longe de casa, para pouco dinheiro, não era a sua praia. Valeu-se então da sua rede de relacionamentos para iniciar outra atividade profissional, na qual está até hoje e certamente ficará por muito mais tempo. Em 1998, o então presidente da Federação Mineira de Futebol, Elmer Guilherme, o convidou para ser integrante e coordenador do quadro móvel do pessoal que trabalhava no Mineirão, em dias de jogos. Aceitou e se encaixou como uma luva, conciliando também viagens ao interior e jogos oficiais, como delegado representante da Federação Mineira de Futebol nesses jogos. Em seguida, já na gestão de Paulo Schettino, ex-vice e sucessor de Elmer, foi chamado para a diretoria do Departamento de Futebol do Interior, que acompanha e coordena toda a relação das ligas amadoras com a entidade máxima do futebol mineiro. E lá está com extrema eficiência até hoje e com muita paciência, pois é chamado a cada minuto por gente de todo o estado, de todo o canto, para atender a toda espécie de demanda. A transferência, situações regulares ou não de atletas, de clubes, de ligas, situações de campeonatos, etc. Para não perder o vínculo, frequentemente viaja a essas cidades, onde acompanha as decisões dos campeonatos, levando seu incentivo, ao mesmo tempo, a representação da Federação Mineira de Futebol a essas localidades. Edilson Catita é casado com a tolerante, e tem que ser, para quem convive com um sujeito do mundo da bola, como ele, Elívia dos Santos Virgílio, com quem tem as belas Gabriele, próxima de completar os 15 anos, e Isabelle, que caminha para os seus 14 anos. Bom, esse boleiro da Gema, mas aquele boleiro do bom sentido, um bom vivan, que soube extrair do mundo da bola as coisas boas, que trazemos aqui no seu Histórias da Bola, para contar as suas peripécias, desde os campinhos de pelada de Patinga, para falar dos seus companheiros de profissional, as histórias hilariantes e de todos os gêneros. Vai ser, sem dúvida, um Histórias da Bola inesquecível com Catita. Catita, obrigado por ter vindo ao nosso programa. E vamos lá, como é que foi o início da bola aqui em Patinga? Ali no Canaãzinho mesmo, não é isso? Foi. A minha família sempre morou ali no Canaã. Meu pai foi um dos primeiros moradores na época. E tinha um campinho ali na rua São Paulo. E na época meu pai não gostava muito que a gente jogava bola, não. Quer dizer, não era meu pai, né? Todos os pais da época.
Aí a gente dava uma fugidinha, quando a gente assustava, ele estava assim na cabeça do Coronel lá com uma correia, só dava uma lambada, você vazava e ia embora. E aí foi. Aí a gente sempre tinha uma turminha que jogava uma peladinha ali, foi indo, foi tomando gosto. Você se lembra de alguns dos seus companheiros da época? Você tem alguns nomes de alguns? Tem o Judson, que é dali, a família do Jacilei, o Chiel, que eles eram bem mais velhos que a gente, mas a gente chegava lá mesmo pequenininho, entrava no meio deles e eles deixavam a gente brincar. Então a gente foi tomando gosto da bola e aí, mais pra frente... Você foi para as escolinhas, né? Aí eu fui para as escolinhas, eu tive a oportunidade de jogar na escolinha da Cearia, fiquei pouco lá, foi até o Celso na época. Celso Botelho? Celso Botelho. Aí eu fiquei lá uns 30 dias mais ou menos, depois já saí, aí eu fui para outras equipes, mas que eu joguei mesmo com mais tempo foi no Betânia e no Itamaraty. E no Vila Celeste também um pouco, Palmeiras. Quer dizer, é mais das suas redondezas. Isso. Era mais ali da região nossa ali. E quem que era esse companheiro que você jogou naquela época, os jogadores? Você se recorda dos jogadores contemporâneos seu do Itamaraty, do Betânia, ou eu estou querendo demais? Estou querendo demais, porque a partir do momento que você vai dando sequência e a idade vai chegando, a gente perde um pouco daquela identidade, até porque eu venho a Ipatinga de ano em ano, né? Então você perde um pouco. Mas eu recordo ali aquela turma igual eu frisei para você antes aí, eu tenho que lembrar aqui, é meio... Tá aí, quem que te levou para o Cruzeiro? Quem me levou para o Cruzeiro foi a minha mãe que me levou para o Cruzeiro. Que isso? Minha mãe. Dona Marina. E na época que eu fui... Como foi isso? Olha para você ver o que é o mundo da bola. Quando eu fui, meu pai ficou sem conversar comigo. Meu pai falou assim, jogar bola é coisa de vagabundo, rapaz. Você tem que trabalhar. E por ele ser pedreiro, ele queria levar a gente lá para poder ficar pregando taco, que na época usava taco, né? Aí punha a gente para ficar pregando taco lá, chegava à noite em casa com os dedinhos, meu filho, dessa grossura, que errava o prego e tudo no dedo. Aí a minha mãe foi, eu tenho um tio ainda que ainda é vivo, lá em Belo Horizonte, que é o Simval. Tio Simval. Tio Simval. Aí tinha o Toninho jogava no Cruzeiro e era vizinho lá do meu tio. Meu tio trabalhava na Manesma e o pai dele, do Toninho, trabalhava na Manesma. Aí meu tio comentou com ele, tem um sobrinho lá e tal, que está querendo vir fazer um teste aqui. Aí o Toninho foi e falou pro meu tio assim, não, pode trazer ele que eu vou levar ele lá. Aí a minha mãe pegou e falou, você quer ir? Falei, mãe, eu quero ir, porque eu não quero ficar seguir carreira aqui de pedreiro, não. É claro que é uma profissão digna, né? Que bem remunerada, mas eu tinha um projeto. E você não levava jeito para ser pedreiro? Você pode assumir que você não gostava do ofício, não. Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Então vamos embora. Aí eu falei com a minha mãe, vamos. Aí juntamos as coisinhas lá, os trapinhos, nunca tinha saído de Patinga, né? Nunca? Nunca tinha saído. Saí assim para ir para a roça, que meu avô tinha a roça em Plautino Soares, perto de Sobrária. Uhum. Aí a gente sempre ia passear lá, mas para ir para a capital, né, eu já fiquei todo assustado. Falei, puta merda, vou para a capital. Aí saí com a minha mãe, pegamos um ônibus aqui e fomos. Chegamos lá, meu tio conversou com o Toninho, já havia conversado, né? Aí o Toninho marcou comigo, eu fui lá treinar. Chegou lá no primeiro treino, bicho, eu olhei assim, um Lincoln Alves. Homem era bravo, homem xingava, rapaz. Aí eu olhei... Isso lá no antigo campo do Barro Preto. Isso, do Barro Preto, que hoje tem a sede junto com quadra poliesportiva. Isso. Aí cheguei lá para treinar. Deu um treino lá e o seu Lincoln falou assim, gostei desse menino. Aí eu, beleza, né? Aí voltei na segunda, aí esse primeiro treino eu treinei e o seu Lincoln xingando, bicho, ele xingava todo mundo. Aí eu falava com a minha mãe, mãe, eu não vai dar para voltar aqui não, viu? Que eu não aguento os caras xingando do jeito que xinga, não. Aí quando eu saía para treinar, rapaz, era 1h que começava o treino. 1h. 1h. Aquele sol, aí eu rezava, fazia o nome do pai, rezava, Pai Nosso, rezava tudo, assim, chega lá e encarar Lincoln Alves, que o Lincoln Alves xingava cada nome. Palavrão mesmo? Palavrão mesmo, xingava, era estilo Wilstrick, era a escola do Wilstrick, na época que os dois eram muitos amigos. Então o Lincoln Alves xingava, rapaz, e falava assim, você pode dar um jeito, rapaz, vai arrumar uma enxada e vai capinar a loja, porque ele falava assim com os meninos, eu ficava olhando aquilo, eu assim do interior, não estava acostumado com isso, então você sentia muito. Aí cheguei, treinei, ele gostou. Aí eu senti dificuldade de ficar longe de casa.
Aí fiquei lá uma semana. Aí ele marcou um jogo no final de semana, eu fui jogar, fui até bem no jogo. Aí falei com minha mãe assim, ó, eu vou embora. Aí deu 20 dias que nós ficamos lá. Falei, eu vou embora. Não, senhor, você não pode ir embora, não, eu vou embora. Aí peguei e vim embora. Falei, não aguento ficar aí, não. Aí o Lincoln Alves teve aqui no Canaã. Veio me procurando aqui, ele me achou, veio em Patinga na época. Veio, ele conseguiu me localizar, que ele teve no Arthur Bernardes, que eu tinha estudado na escola que eu tinha lá, deixar tudo onde eu tinha estudado, né? Aí ele pegou e teve no Arthur Bernardes, eles deram o endereço, aí ele veio e conversou comigo. Mas por que você sumiu? Eu falei, não dá não, ficar longe de casa, eu chorava demais e tudo. Aí ele conversou comigo, falou, vamos fazer um trato. Você vai, de 20 em 20 dias eu deixo você vir em casa. Eu falei, então eu vou tentar. Aí fui. Fiquei primeiros 20, foi indo, depois ele foi mudando, passei a vir a 30, depois eu fui me adaptando. E aí dei sequência. Eu morei, na época que eu fui pro Cruzeiro, eu fiquei morando com a minha tia, com a minha tia não, com o meu avô primeiro. Aí meu avô reclamava, falava, puta, esse menino acordando 11 horas, tá certo não, porque é antigo, da roça, né? Aí eu falei assim, mãe, não vai ter jeito de eu ficar aqui não, meu avô ficar reclamando de eu acordar tarde, que eu chegava cansado, eu estudava e treinava. E estudava. Aí eu falei assim, como é que eu vou fazer? Aí peguei um dia, eu falei, eu vou embora daqui. Aí fui para casa da minha tia. Minha tia, não, vamos lá para casa, não tem problema. Mas só que chegar lá, minha tia também não dava mole, não. Falava, ajuda seu tio pintar a casa aqui. E aí eu falei, puta, eu tô ferrado. Aí um dia eu peguei, juntei minhas coisas e falei assim, ficar na casa das pessoas, queira ou não, por mais que seja parente, e você está iniciando uma carreira, por mais carinho que eles tenham com você incomoda o espaço das pessoas. Aí eu peguei, juntei minhas coisas e falei, tô indo. Fui lá pro Barro Preto. Aí morar no Barro Preto? Não fui morar não, juntei minhas coisas, cheguei lá e falei pro Ari da Frota assim. Ari da Frota Cruz. Ari da Frota Cruz era o diretor-geral das categorias de base. Cheguei e falei assim, Ari, tô indo embora. Mas o que houve, Catito? Não, tô indo embora. Não dá pra mim ficar na casa de parentes, já fiquei esse tempo aí, eu vou embora. Ele falou, não, senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um valor, um X valor para você dar para sua tia lá, você fica. Eu falei, não, eu não quero ficar lá mais. Aí eles arrumaram um jeito, tinha uma pensão da dona Cacilda, próximo do fórum, me levou para lá. Perto do Fórum Lafayette, né? Perto do Fórum Lafayette. Só que quando eu cheguei lá, tinha o Gomes, Evaristo, era Geraldão, aquela turma. Nossa, mano. Aí caiu na boca do sapo. Não, isso aí, esse pessoal era da concentração ali na Amazonas. Aí o que aconteceu? Eles me levaram lá para a pensão, porque o infantil não morava com essa turma. Já estava em cima, era juvenil e júnior, aí não morava. Aí eles pegaram e me levaram para essa pensão. Aí falou assim, assim que você for desenvolvendo, aí que você for titular absoluto, aí nós vamos dar um jeito de desocupar lá a concentração, arrumar um quarto lá e colocar um espaço para te colocar. Aí eu falei, agora é comigo, né? Aí comecei a treinar e indo, treinando. E aí eu chegava lá para almoçar, os caras falavam assim, esse infantil é folgado, porque o único infantil que morava por conta do clube era eu e o Careca. Careca era de Passo. O antigo Careca, o meia. O antigo Careca, o meia ponta de lança. Jogou no Porto, em Portugal. Aí, rapaz, chegava eu e o Careca lá para almoçar, né? Eles ficavam olhando tudo assim para nós, meio atravessado, né? Ciúmes. Ciúmes. Aí, daí a pouco, o Ari da Frota Cruz arrumou lá pra gente, passou pouco tempo, ele levou a gente pra concentração. Mas lá nós sofremos. Chega lá, tinha que dar continência pros caras. Tinha que dar continência. Tinha que dar continência. Chegava quem que era os chefes da concentração? Quem eram os líderes que comandaram a concentração? Os líderes lá eram o Gomes, Geraldão, Mantena e Evaristo. O Gerson Evaristo. Chegava lá, mas aí eu tive uma sorte também por ser de Ipatinga, né? Já cheguei lá. A foi mais branda, né? Foi menos. Mas aí acontecia que você saía, você era boa, mas saía. Aí tinha uma igreja próxima, a gente saía para ir para a igreja. Quando voltava, os caras iam lá, pegavam pão velho, pegava aquelas formiguinhas, aquelas que não mordem não, né? Sapeca o setor, chegava lá, enchia-se o lençol da gente. Quando a gente chegava, bicho, cansado, já tinha treinado à tarde, às vezes ia para a igreja, chegava assim, já... Porque os caras... Não, já para começar, para ser infantil, você não podia acender a luz, não. Se acender as luzes, os caras já vinham e davam coque, não sei. Aí a gente chegava e corria lá, tirava o tênis, tirava a roupa, tudo ia lá e já entrava debaixo do lençol.
Oh, quando você olhava que ele estava queimando, bicho, aí olha, era formiga. Aí eu olhava os caras tudo rindo, bicho. Eu falei, puta merda. Mas assim, foi um sofrimento assim, mas assim, legal, uma coisa assim, de amizade. Criou-se a amizade, né? Foi criando amizade. Aí tinha uma tal de mutuca que eles punham, que eles pegavam o fósforo, queimavam o palito de fósforo. Mutuca. E aí você estava dormindo, lá os caras vinham e punham aqui no dedinho, bicho. No outro dia o dedinho todo vermelho, pra você calçar, tinha dificuldade. E para calçar chuteira, imagina. Calçar chuteira, aí você ficava danado. Mas aí, como diz, com o passar do tempo, você foi enturmando, foi adquirindo mais respeito, mais liberdade com os caras. E como se diz, brincava porque gostava da gente. Mas foi uma trajetória boa. Exatamente. Sobre essa sequência da carreira do Catita nas divisões de base do Cruzeiro, que em seguida o levou à seleção brasileira de sub-17, sub-20, no profissional do Cruzeiro, em andanças de outros clubes pelo mundo afora, a gente vai falar no próximo bloco do Histórias da Bola, que volta daqui a pouco. Até já! Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Você nunca viu, mas já ouviu falar. Não é um OVNI. Afrodite, 100% sexy shop. Venha conhecer o mundo de brinquedos para adultos. O amor nunca mais será o mesmo. Avenida Simão Bolívar, 1141, Cidade Nobre, Ipatinga. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Olá, de volta com Histórias da Bola, que nesse segundo bloco continua conversando com Edilson Catita, esse patinguense da Gema, conforme a gente já disse, que teve a sua passagem pelas categorias de base, pelo profissional do Cruzeiro, de outros clubes profissionais, como o Mojimirim, andou pelo Catar, pelo Caribe, e hoje é diretor do futebol do interior, vamos dizer assim, da Federação Mineira de Futebol, e que exerce, inclusive, a sua função com muita competência. E nunca que perde os laços, as raízes com a nossa Ipatinga, com o nosso Vale do Aço. Catita, você dizia, né, no bloco anterior, da sua chegada lá nas categorias de base do Cruzeiro, depois foi morar na concentração com o Gomes, com o Evaristo, com mais gente da região, inclusive. O Careca foi um contemporâneo seu. Desses companheiros seus de categorias de base do Cruzeiro, que ganharam dinheiro, ficaram ricos, pode não ter ficado rico, mas ganharam dinheiro, que fizeram sucesso, contemporâneos seus, quais foram? Você pode citar alguns. Tem o Careca, o Vanderlei, que depois saiu, foi embora, o Vilmar, o Adil. O Adil ponta esquerda, né? Adil ponta esquerda. O Quirino. Quirino ponta direita, no caso. Quirino. Quem mais? Teve o Evaristo também, que teve uma trajetória boa no Cruzeiro, mas infelizmente ele teve na época. Problema do joelho, né? De joelho. E teve mais o Andrade. O Andrade, o meia, o volante. Então teve uma turma boa. Uma turma boa. E você no Cruzeiro você sempre foi titular. Desde o infantil, juvenil, e sempre foi chamado para as categorias de base do Cruzeiro, sempre da seleção brasileira, a seleção brasileira, as convocações. Como é que foram essas convocações? Você se lembra quando foi a primeira convocação? Quantas foram? Do infantil, eu tive poucos tiveram esse privilégio. Eu e o Careca tivemos esse privilégio. Do infantil, quando eu disputei o primeiro campeonato mineiro, nós somos campeão mineiro, atleta.
dentro dessa trajetória, montaram-se uma seleção mineira, e era o Robson, até o falecido Robson, que era do América, pai do Idevaldo, que jogou no América, jogou no Botafogo depois, Idevaldo. Isso, atacante. Aí ele me convocou, nessa época, para a seleção mineira. E aí, nós fomos disputar essa seleção mineira, tinha até o Ailton jogava, o Ailton, quem mais? Tinha o Tobi daqui, de Patinga, estava nessa seleção na época. Aí nós fomos disputar o Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro Campeonato Brasileiro que teve de seleções. Aí nós fomos com aquele intuito, né, com aquele entusiasmo, estava chegando aí seleção mineira. Aí eu falei, rapaz, o negócio tá começando a clarear. Valeu as mutucas, valeu as formigas na cama, né? E aí, rapaz, eu comecei, aí nesse Campeonato Brasileiro, nós jogamos a final, tiramos a seleção do Paraná, tiramos Rio Grande do Sul e chegamos na final contra o Rio de Janeiro. A seleção do Rio de Janeiro era Pedro Paulo, que jogou no Vasco, era o Malhado, Bismarck, William, e daí pra frente, aí chegamos na final, ganhamos deles 2-1. E nesse campeonato eu fui eleito o melhor zagueiro do campeonato de seleções. E nessa época estava o Gilson Nunes assistindo a final. O Gilson Nunes, que já era técnico da seleção de base e treinava os juniores na época. Aí o Gilson Nunes foi e passou meu nome pro treinador, que seria o Júlio César Leal. Júlio César Leal. Depois teve longa trajetória dele aí. Aí o Júlio César... Aí eu vim para casa, acabou lá essa seleção, eu vim para casa, estava aqui. Aí daí a pouco chegou um cara lá em casa, tem até lá o bar Dois Irmãos, até hoje, ali no Canaã, que é próximo ali da casa da minha mãe. Aí os Dois Irmãos chegou lá com o jornal O Globo, na época. Chegou lá e falou assim, ô Catito, você viu aqui que você foi convocado para a seleção brasileira? Aí eu falei assim, eu tô sabendo não, mas lê aqui, Aí eu fiquei naquela, né? Será que é? Será que não é? Que era? Era um campeonato na França. Tá. Quer dizer, primeiro tinha o Sul-Americano, que era na Argentina, né? Que era classificatório para depois sair. Aí nós fomos, aí eu olhei e falei, será que é verdade? Aí fiquei naquela, né? Só que o pessoal do Cruzeiro ficou tentando contactar comigo aqui. E depois, de uma forma, ele ligou para um vizinho, depois... não tinha telefone celular, não tinha telefone em casa, não tinha internet, não tinha nada, Era. E aí, rapaz, arrumaram um jeito lá, conseguiram falar comigo. Falou, rapaz, você foi convocado, você tem que apresentar no dia tal, X e tal, beleza. Aí... Disputou primeiro um sul-americano e depois... primeiro foi o sul-americano, nós fomos vice-campeão, perdemos para a Argentina de 1-0. Tinha que perder para a Argentina, né? Mas fazer o quê, né? O Hugo Maradona jogava nessa época. Canidia, esses meninos tudo jogavam. Você tem uma era. Aí, rapaz, perdemos, aí classificava o campeão e o vice para o Mundial. Aí fomos para o Mundial da França. Da França, em Motegi. Aí, e como é que foi? Lá foi campeão? Aí lá já fomos campeão. Decidimos... Foi o Sub-17. O Sub-16, né? É porque mudou, né? Que antigamente era juvenil, era júnior, aí quando foi depois agora já mudaram. Por exemplo, hoje é Sub-16, é Sub-17, é Sub-20. Esse na época foi Sub-17. E foi campeão. Isso. Aí a final foi contra quem? Contra a França. 1-0, ganhamos de 1-0. Aí eu fui eleito o melhor zagueiro. Quem que eram os contemporâneos? Essa seleção tinha o Veloso. Veloso. Tinha o Ivan, que jogou no São Paulo. O Ivan, zagueiro. Zagueiro. André Cruz. Marco Aurélio Ayub. André Cruz estava muito. O Marco Aurélio Ayub, lateral direito. Isso. Ele jogava tanto na direita quanto na esquerda. Tinha o Anderson, tinha o Márcio, que jogou no Fluminense. Tinha o Pintinho, que era do Flamengo. Tinha o William, que era do Vasco. Meia. Muito bom jogador. E essa turma, foi uma turma boa. Tinha depois, o Palmieri do Bangu. Palmieri, goleiro. 2 metros de altura. Era. Depois você retornou e teve uma outra experiência em seleção de base. Aí eu tive em seleção mineira de novo, já de júnior. Que aí a seleção nossa era o Clebão, o Ailton, era
Quer ver mais aí? O Ailton, Clebão, Palinha, Careca. Depois teve um campeonato nacional. Teve. Aí nessa era de junho, nós ficamos em terceiro lugar. É porque os campeonatos eram pesados. Na época, quando jogava... Daí foi para a seleção brasileira de novo? Foi. Aí teve um mundial na China. Na China. Aí nós viajamos 2 meses antes para fazer amistosos na França. Aí, na época, nós jogamos contra Paris Saint-Germain, jogamos em Le Havre, Le Touquet, e várias outras cidades dentro da França. Fizemos alguns amistosos na Bélgica, aí fomos para o Mundial. No Mundial da China, nós ficamos em terceiro lugar, pegamos o bronze. Perdeu na semifinal, perdeu para quem? Nós perdemos para a Alemanha. Alemanha. Começamos 1-0, depois virou. Aí, terceiro lugar, nós disputamos contra... Deixa eu ver se eu me lembro, que eu fiz até um gol. Nessa aí eu fiz um gol, foi contra... E o campeão foi quem? Nigéria. Os africanos sempre chegou. Já de longas datas. Quem dessas seleções, quem é companheiro desses juniores já? Já foi mais ou menos essa base. Aí tinha Bismarck, o William, Palmieri, o Veloso, o André Cruz. O André Cruz nós jogamos foi mantida aí vários anos. Era eu e ele. As primeiras seleções eu fui capitão, depois eu passei a abraçadeira para ele, né? Nessas viagens internacionais tinha muita gafe? Aquela molecada viajando, um monte de moleque, rapaziada. Tinha. Você pode contar alguma gafe? Eu me lembro uma da seleção mineira que tinha 1 minuto de silêncio. Pediram 1 minuto de silêncio. No jogo. Aí, naquela época os meninos eram tudo boleiro e tudo... Mas tudo boleiro no bom sentido, né? Na resenha, aí falamos, tem 1 minuto de silêncio. Aí tinha o Walter, que era lateral direito. Só que nós não vamos avisar pro Walter que tem 1 minuto de silêncio, não. E aí pegamos e combinamos. Aí falamos assim, eu vou tocar, Catita, você já lança no fundo para ele ir. Aí, logo o juiz apitou, rapaz, ele deu um pique na direita e todo mundo parado, que tinha 1 minuto de silêncio. Estádio parado, rapaz. E ele deu aquele pique, aí todo mundo olhou para ele assim, rapaz, ele tomou uma vaia, aí ele ficou puto no vestiário. Quando chegou ali, ele ficou danado com nós, sabe? Então, assim, são coisas que acontecem. E nas viagens? Não, das viagens teve várias. Teve uma lá que fomos para o Japão, chegou lá, aí o cara não sabia. Japonês, né? É uma língua difícil, né? E aí chegamos lá, rapaz, o cara tá assim, sentamos na mesa, e um pé disso, pé de aquilo, aí tinha um intérprete da gente, né? Mas só que o goleiro sempre gosta de fazer sacanagem com o outro, né? Ou tem uns que fica querendo achar Ser mais esperto, né? Ser mais esperto, né? Não, eu não vou ficar dependendo de ninguém, não. Aí o cara pegou, querendo um bife. Aí o cara dava assim, bife, please. Aí o cara olhava pra ele assim, o inglês não tava sabendo falar. Aí ele pegou e falou com o cara assim, eu tô querendo um bife. Aí ele, bife. Aí o cara ficou rindo, né? O japonês falou assim, bife. Sei lá o que é isso. Ele falou assim, querendo um bife de boi. Aí o cara falou assim, bife de boi. Aí ele pegou e fez uma mesa. Falou assim, eu tô querendo um bife de mu. Aí o cara falou assim, pô, esse cara até é doido. Aí, mesa, viu? Isso. Aí, beleza. Aí, com muito custo, o cara foi ver ele fazer aqui, pegou e falou assim, não, vem cá. Não, deixa eu pedir pra você aqui o intérprete, né? Porque primeiro que foi a sacanagem. Aí foi lá e pediu um bife pra ele. Veio o bife. Aí ele foi cortar o bife. Que aquelas facas deles não é. Né? Você sabe como é que é, lá que você já passou por lá. Aí ele tá lá tentando cortar o bife, a faca cega, né? Aí ele, please, faca, tá cega! Mas dá no betão, aí nós daramos isso dos caras. Aí não tinha jeito. Então, assim, são histórias da bola, que é história gostosa. E tem uma história numa viagem também. Teve um negócio no aeroporto, que estava passando a morena bonita. Aí chegamos em São Paulo. No aeroporto? No aeroporto de São Paulo, Guarulhos, chegamos. Nós estávamos chegando da Itália, de uma excursão. Aí chegamos, rapaz, aí descendo aquelas top model lá, né? Só Série A, né? Só Série A. E Série A entre os 8, hein? Aí, rapaz, o Barbosa era o massagista. Massagista do Cruzeiro.
E aí o Marola foi, rapaz. Marola era um goleiro. O goleiro que tinha. Jogou no Cruzeiro, jogou Isso, no Santos. No Santos. Aí o Marola pegou. O Marola, inclusive, teve até seleção brasileira também de júnior na época, que era do Romário, daquela turma. Bom goleiro. Aí ele ficou na frente. Aí todo mundo fazendo zoinho. O Barbosa Não, aí isso, o Barbosa pegou e ficou na frente da Top Model lá. E os caras tudo querendo fazer zoinho. Aí quando ele ficou na frente, o Marola era goleiro, virou e falou assim: Barbosa, sem barreira. Sem barreira, porque estava tampando a frente. Então, assim, aquela boleirice, aquela tirada ali acima, né, categoria. Barbosinha, sem barreira. Aí, e aí tem outras aí, tem um aí do Capucho. O Cruzeiro. Capucho é o Vitor Capucho. Vitor Capucho, jogou no Atlético. Jogou no Atlético. Não, ele jogava com a 10. É. Porque ele falava assim: não, a 5 não combina comigo, não. Combina comigo é a 10, do meu estilo, né? Aí na época tinha o Douglas, Tostão, o Bode, que jogou, veio do Misto de Cuiabá. Misto de Cuiabá. Aí o Cruzeiro foi e anunciou um interesse pelo Capucho. Saiu a notícia. E o Capucho tipo na Inconfidência, nos jornais lá e tal, falou assim: ó, o Cruzeiro tem um interesse no Capucho. E o Capucho jogava com a 10. Jogava ali no meio, né? Uhum. Aí ele pegou, os caras foram entrevistar ele. E aí, Capucho, você está sabendo aí do interesse do Cruzeiro e tal? Falou: aquela meiuca, eu, Tostão e Douglas, vai dar o que falar. Ele tinha interesse, ele já estava escalando, ele tinha nem falado já, né? Tinha um interesse, havia, né? Uma possibilidade. Uma possibilidade, mas ele já se escalou. Aquela meiuca, eu, Douglas e Tostão, vai dar o que falar, pô. Ele acabou depois de jogar no Atlético. Jogar no Atlético. Boleirão. Você teve convivência com muitos boleirões? Tive. O João Avelino mesmo era um, né? O João Avelino, no caso, era um treinador. Treinador. O João Avelino, ele tinha um negócio que ele chegava, teve uma vez foi jogar num campo, não vou falar o campo, porque senão você já viu, né? Aí quando eu for lá, os caras ficam danados. Aí chegamos, rapaz, no jogo lá, o João Avelino, a iluminação não era boa. O que o João Avelino fez? Reuniu todo mundo lá, foi lá e mandou apagar a luz. Para dar para eleição. A luz do vestiário? Do vestiário. Os caras, mas que é isso? Vocês iam aclimatando, porque a iluminação aqui não é boa, não. Deu para eleição com a luz no apagada. Escuro. Não foi bem no escuro, não. Vou até resumir para você. Meia luz, né? Ele foi lá e trocou a luz e pegou e mandou os caras comprar uma luz, tipo aquelas luzes de boate antigamente. Foi lá e colocou. Aí os caras falaram assim: mas o que é isso aí? Aí ele pegou e colocou, falou: não, isso aí precisa ir aclimatando, porque a iluminação aqui do estádio não é boa, não. E o jogador, de maneira geral, ele absorve bem esses aprendizados, essas coisas. Com certeza. Absorve, que você tira proveito, você vê, você passa a valorizar a vida de um ângulo melhor, né? Então é muito aprendizado que você tira. Que se perde no meio do caminho, por exemplo? É por falta de orientação, por falta de berço, é por deslumbre? O que é? Você conviveu com muitos jogadores que o Careca é um exemplo típico que ganhou dinheiro, e não foi pouco dinheiro, e hoje trabalha dignamente nas categorias de base do Cruzeiro, mas não é. Poderia estar andando de carro importado até hoje e sendo manager de futebol. Não, com certeza. O problema maior porque trata-se muito de vaidade. Uhum. E às vezes a vaidade você paga um preço muito alto. Eu lembro de boleiro que queria acompanhar o cara que tinha fama, tinha moral na época, que ia lá e comprava, dava lá 2.000 numa calça, o cara queria comprar uma calça igual, pô. Né? E tem até um atleta na época que o Biju, que era do América, tinha um Landau. Esse atleta, ele foi lá, passou o tempo, foi lá e comprou um Landau. E chegou lá e falou assim, aí o Biju tinha reunido a turma lá do América para falar, aí ele pegou e falou assim: ô Prez, é só você que tem não, hein? Eu tenho um lá fora também igual. E quer dizer, Landau na época o Biju tinha muito dinheiro. Não tinha um carro importado, era muito. De 100 mil reais. E na época não... Na época era a época do Fusca, né? Brasília. E os caras, então,
tentava acompanhar a cabeça de pessoas que já tinham uma estabilidade, já tinham feito a vida, tinha uma história. Então, às vezes, o cara deslumbra muito. E se não tiver uma cabeça bem formada e ser determinado, porque eu acho que a vida você tem que trabalhar em cima de projetos. Você tem que ter um projeto de vida. Se você tiver um projeto de vida, você não desvia dele, não. Mas se você não tiver e tentar se projetar depois que você já perdeu, aí você não consegue. Dinheiro, eu sempre falo, ele vem... se ele foi, ele não volta, não. Isso é que eu gosto. Sobre esses ensinamentos, sobre esses aprendizados, né, que o Catita teve ao longo da sua carreira, ao longo da vida, a gente vai falar sobre isso e muito mais no próximo bloco do Histórias da Bola, que volta daqui a pouquinho. Até já. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Grupo Dijaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijaffer construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu e Patinga. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. A API oferece aos seus associados e dependentes no Clube dos Pioneiros um amplo salão de festas para vários eventos e serestas todas as sextas-feiras. Salão de jogos, sauna, cursos profissionalizantes, área assistencial, 2 campos de futebol society, quiosques com churrasqueiras e ampla área calçada para estacionamento e eventos externos. Na sede administrativa própria no Areal, consultas médicas gratuitas, tratamento dentário em parceria com o COI, exames laboratoriais e assistência jurídica. A API, Entidade de Utilidade Pública Federal desde 2009. Uma entidade administrada com visão de futuro. Olá, amigos. De volta com Histórias da Bola, que nesse terceiro bloco irá continuar conversando com Edilson Catita, o ipatinguense da Gema. Não me canso de dizer, nunca perde suas raízes, que saiu para o mundo através da bola, conquistou seu espaço, que hoje é um dos diretores do futebol do interior da Federação Mineira de Futebol, com muita competência, diga-se de passagem, que honrosamente atendeu ao nosso convite e veio ao Histórias da Bola contar a sua história, as suas experiências, sobretudo as suas andanças e convivências com os boleiros mundo afora. Catita, no bloco anterior a gente falava dos aprendizados, que o boleiro ou aprende, ou tem que aprender, ou que vê e não consegue aprender. E gente boa de bola nesse Brasil é que não falta. Claro, que não falta. Tivemos inúmeros jogadores já notáveis da sua geração, antes da sua, pós sua geração, na atual. Do seu tempo, que jogador que você viu jogar, que você jogou contra, que te encheu os olhos, falou assim, eu fui um homem realizado. Vi jogar, eu joguei com fulano. Olha, eu tive um privilégio de treinar com o Tele Santana naquela seleção que foi a de 82.
Ah, tá. Que era Éder, Casagrande, Careca, Renato Gaúcho, Sócrates, Leão, Falcão, Leão, Cerezo. Zico, Cerezo, Edinho, Moser. Então eu tive esse privilégio, tive um ensinamento. Pelé era um cara fantástico. Né? É porque você estava, na época você jogava nas categorias de base, do Cruzeiro. Aí se via de sparring para ele. Porque o Cruzeiro sempre arrendava a toca da Raposa. A seleção brasileira não tinha um centro de treinamento como tem a Granja Comari hoje, então vinha treinar em Belo Horizonte nessa época. Então nessa época, e na época, por eu ter sido convocado para a seleção de base, dava uma moral a mais. Então o Tele convidava. Aí teve uma vez que foi treinar o Júnior do Cruzeiro contra o Júnior não, era até o Juvenil. Nós fomos treinar contra a seleção. E aí eu e o Careca destacamos nesse jogo, nós perdemos 3-1. O ataque da seleção era fraco, né? Era Renato Gaúcho, Careca, que jogou no Guarani, né? Jogou no São Paulo. E depois no Nápoles, com o Maradona. Isso. E na ponta era o Éder, que chutava pouco, bomba, né? Quando dava barreira, você pedia até pelo amor de Deus. Então, assim, tive um privilégio muito bom. Hoje eu tenho muita convivência até com o próprio Éder, com outros mais, o Luizinho, né? Então, assim, eu tive esse privilégio. Então, dentro disso aí, eu aprendi muito. Eu aprendi e tive essa oportunidade que às vezes poucos, né? Que às vezes tem e não sabe tirar proveito. E eu tirei um proveito muito bom. Fez boas amizades, graças a Deus, tenho boas amizades até hoje, construí aí umas amizades hoje, que no futebol, eu vou ser honesto, porque às vezes tem boleiro que é demagogo. Eu tenho muitos amigos. Não, você tem muitos colegas, porque hoje na vida a amizade você pode contar, né? Porque o boleiro, ele é muito amigo daquele momento, você está ali sendo útil para ele, que ele está podendo ficar descorando ali, aí ele é seu amigo daquele momento, mas passou dali, os caras já não têm amizade sincera, e a amizade sincera que eu considero é aquela que você pode levar dentro da sua casa e frequentar a sua família. Você conviveu também com muitos hábitos, bons hábitos ruins, hábitos folclóricos. Qual um hábito assim que tem um momento marcante na sua carreira, que você viu um hábito de futebol que ficou marcado em algum momento? Olha, eu tive o Godoy. Oscar Roberto Godoy. Eu tive o Romualdo Filho. Dizia que era juiz coluna do meio. E o Ducídio foi marcando. Ducídio Vanderlei Bosquila. Eu lembro do Ducídio num jogo, o volante nosso estava perturbando ele, falando com ele, ô professor, cheio do saco, né? Ô professor, não sei o quê, e chiando, ele falou assim, aqui, você está quebrando demais no jogo. Eu vou falar pro treinador no intervalo para te tirar você. Aí ele desarmou o cara não reclamou com ele nada mais. Aí o cara já ficou todo sem graça, lá falou com ele, ó, você tá quebrando demais, eu vou pedir para te tirar no intervalo. Você vai ver que você vai encher no saco. Então, assim, são uns atos assim. E essas experiências? O Tonhão também. O Tonhão, até um já recente aí, que até parou, que hoje faz parte lá da presidência, parece, da Comembol, que é o... gente, perdi o nome dele aqui. O Salvo Espíndola. Salvo Espíndola, Fagundes Filho. Tive a oportunidade de estar... Ele não dava moleza não, né? Dava não. Não adiantava? Não dava não. Mas, apesar que naquela época tinha muito aquilo de dirigente, fazer pressão, né? E às vezes, mas o atleta em si não tinha como, porque os caras, você tinha moral como jogador, mas eles como árbitro também, eles tinham muita moral, então não tinha jeito. Aí se você tentar fazer pressão neles, você estava brincando. Ele deitava e rolava. Nessas suas experiências internacionais, você jogou um tempo no Catar, teve aquela passagem no Caribe, teve história nisso? O Catita não cometeu umas gafes lá, não? Ou o Catita fica contando gafes dos outros, não deu escorregada, não? Não acontece, né? Porque a língua árabe, eu vou te falar com você, é difícil demais, rapaz. Aí como é que o Catita pediu bife lá? Não. Como é que o Catita pediu bife lá no Catar? O Catar, ele foi o seguinte, quando eu fui para lá, eu saí do Fortaleza e fui para o Catar. E aí cheguei lá e tudo aí, falei assim, eu estava indo, na época eu não estava casado. Eu era noivo, mas noiva não podia ir para lá.
quando eu cheguei lá, rapaz, eu coloquei um monte de revista na época de Playboy dentro da minha bolsa, né? Que eu tava indo pra lá sozinho, coloquei tudo, levei uma cita. Só que chegou no aeroporto, os caras catou tudo, bicho. Eu falei, ué, minhas revistas? Aqui não. Aqui não. Aí eu falei, puta merda, eu trouxe o negócio na maior satisfação. E nada, aí os caras já reteram tudo. Aí chegou lá, rapaz, eu olhei aquele trem árabe, eu falei, os bichos é danado. Aí cheguei lá, você tinha que fazer um jogo para o cara saber, né? Porque lá na época teve empresário que levou o cara até aleijado. Tinha que fazer um jogo para provar que era o Não, para saber que era você e que você estava apto a jogar futebol, né? Uhum. Porque a gente teve, igual eu te contei, teve história aí do cara levar o cara lá, chegou lá, o cara era deficiente, o cara falou, puta merda. Passando a pena. Porque empresário na época, os caras eram ninja. Uhum. Os caras eram ninja. E aí eu fui, fiz um jogo lá e tudo. Aí já de imediato eles pegaram meu passaporte, bicho. Aí eu falei com o cara, não, me dá meu passaporte aí. Ele falou, que seu passaporte vai ficar aí com a gente. Aí eu fiquei todo coisa, rapaz. E na época que eu tive lá, eu ficava meio danado, porque eu não sabia falar inglês, né? E árabe muito menos. Aí inglês eu falava, arranhava o inglês. Não dava para morrer de fome não, porque eu já tinha viajado com cruzeiro na época. Eu tive seleção brasileira, né? Fui em várias seleções, então falava um pouco inglês. Arranhado. Mas só que o árabe é o seguinte, o árabe são pouquíssimos deles na era que falavam inglês. Então o negócio deles era só árabe. Não tinha mais brasileira, não? Tinha. Lá tinha, pra você ver, na época que eu fui pra lá, tinha o Luizinho das Arábias, tava lá. Luizinho das Arábias atacando. Tava. O Robert Maja tinha sido campeão no Porto. Abdul Belé do Paris Saint-Germain. E tinha o Lapola, o Zé Mário estava lá, o Oswaldo de Oliveira, Celso Roth, o René Simões. E lá na época os árabes lá, eles buscavam os melhores árbitros que tinha dado Copa do Mundo e hospedavam os caras, porque o problema deles lá não tinha problema com dinheiro. Então hospedavam os caras lá, os caras ficavam lá 3 meses, bicho, apitando os jogos lá. Então ele selecionava mesmo, mandava. O campeonato lá era bom. O campeonato era fortíssimo, porque eles não estavam a nada. Essa gafe sua lá só foi do aeroporto ou não teve mais, não? Para pedir as coisas lá, tinha vezes que eu pedia lá, o cara estava nem sabendo o que eu estava falando. Aí eu falava assim, eu não estou entendendo nada que esse cara está falando, não. O que ele quer? Aí eu tinha que falar com o cara lá, né? Falar, eu estou querendo é isso aqui, só. Aí apontava o dedo, pegava o dedo, aí falava, aqui, ó. Quando é que bateu aquela certeza que o Catito tinha que parar de jogar de futebol? Olha, eu sempre tive os pés muito no chão e fui muito determinado nas minhas coisas. E eu sou pessoas que às vezes eu posso até errar, mas eu não sou de voltar atrás. E na época eu fui criado a minha vida inteira no Cruzeiro, tive a oportunidade, fui em várias seleções, seleção brasileira eu fui em umas 10. Então, criado na Toca da Raposa, né? Então com aquela toda a estrutura, aí depois você começa a ir saindo, roda num clube, roda no outro, e aí você começa a ver assim, eu acho que isso aí não vai dar para mim não. Então você tem que saber, não ficar pelejando não, ficar insistindo. Aí eu falei assim, olha, com todo o respeito que eu tenho aos times menores, mas na época o Elmer foi e falou comigo. E como é que surgiu o convite aí da Federação de Futebol? O convite da Federação foi através do Elmer. O Elmer era atleticano ou era cruzeirense? Você falava que não era atleticano. O Elmer não era nem atleticano nem cruzeirense. Americano. Até porque eu tive convívio muito com a família, que na época que eu joguei em Seleção Mineira, o filho dele era o Flávio Luiz. E jogou na Seleção Mineira. E o Elmer, na época, trabalhou também de mesário. O Elmer foi um presidente que ele iniciou lá embaixo, desde a parte operacional até chegar a presidente. Então, foi ele que te... Foi ele. Ele pegou e me convidou na época, falou, Catito, você não quer vir trabalhar na federação, não? E o Flávio Luiz também, eu era muito amigo dele, tinha muita amizade com ele. Aí ele falou com o pai dele me convidou, na época eu falei, eu vou. E eu tinha até um propósito de ir para os Estados Unidos na época, eu tinha recebido uma proposta para ir para os Estados Unidos. Mas aí depois eu pensei direitinho, falei, não vou não, vou deixar aqui, casa fechada para ir embora e tudo, que eu já tinha me adaptado a Belo Horizonte, já estava já seguro, né, da minha vida ali, já estabilizado, falei, não vou não. Valeu a pena essa troca então? Valeu.
eu dentro do futebol, eu não reclamo, eu só tenho que agradecer. Chega igual agora, hoje, eu todo final de ano, eu só agradeço a Deus aquilo que Ele me deu e os momentos que Ele me deu, eu soube aproveitar. O Elmer, você acha que o Elmer, que acabou morrendo também na miséria, Isso. né? Você acha que o Elmer foi injustiçado? O que que... Olha, Você contextualiza isso? é igual a gente sempre fala do relacionamento familiar. Atrás de um grande homem tem que ter uma grande mulher. E atrás de um grande dirigente tem que ter grandes assessores. Grandes assessores, né? Tem que ter. Infelizmente, ele não teve grandes O assessores. que quebrou o Elmer foi a assessoria. Para mim, na minha visão, foi isso. Ele não soube escolher os assessores. Ele não estava bem amparado. Se ele tivesse, com certeza... E tem outra coisa, né? A história dele ninguém pode tirar, né? Que ele teve a era dele e ele fez a história dele dentro do futebol mineiro. O pai dele, o Coronel Zé Guilherme. O Coronel Zé Guilherme foi chefe do Estado-Maior. Então, você acha que a Federação, o futebol mineiro, a Federação Mineira, deve muito a eles? Deve. Deve até porque quem se iniciou, aquele prédio que hoje tem problema com a receita, mas quem iniciou a federação, foi tudo eles, né? Tiveram a trajetória que eu sempre falo. Quando você vai para uma empresa, ou qualquer entidade que você pega uma parte principal lá de diretoria, de presidência, você tem aquele momento, você tem que fazer a sua história. E eles fizeram a história deles, né? Tiveram aqueles problemas que teve com receita e tudo, mas a parte profissional, administrativa deles, não pode tirar isso deles, não. Que você vê que o Elmer, quem lançou o Ricardo Teixeira para a CBF foi o Elmer. Você vê. E toda a posse do Elmer na época, o Ricardo Teixeira, João Avelange vinha. Então, quer dizer, é um cara que tinha um prestígio muito grande. E se não acontece aquelas coisas com ele lá que houve, com certeza ele tinha um espaço dentro da CBF. Mas foi uma trajetória boa, né, que marcou. Então, eu acho que isso a gente não pode deixar. Teve a sua história. Teve. E como hoje... Está dando sequência o Paulo Schettino. O trabalho do Paulo Schettino é um trabalho redondinho. É outro que teve a oportunidade dele, que ele foi vice do Elmer na época, teve a oportunidade dele, e hoje, se ele deixa a federação, ele vai deixar a história dele marcada, que isso ninguém pode tirar. Você acha que algum dia, Catita, algum dirigente do interior conseguirá chegar à presidência da Federação Mineira de Futebol? Você está lá dentro, você sabe, você já está lá há quantos anos? Né? Há 15 anos, inclusive. Você pode falar como ninguém. Pode não querer falar, mas saber. O bom do programa é que sempre você vai descontraído, quando vai chegando ao final, sempre tem ali aquele apertozinho para o cara falar assim, ó, não fica em cima do muro, não. Mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que desde que você prepare, você tem condições de exercer, sim, a presidência da federação. Mas para fazer isso, você tem que ter trâmite hoje dentro de Cruzeiro, dentro de Atlético, dentro de América, e você tem que estar preparado, porque dirigir a federação não é fácil, porque a gente tira a base aqui pela liga. Você dirigir uma liga já é complicado, você imagina você dirigir o Estado. Então, você tem que estar preparado. Tem que estar preparado e não é só para receber elogio, não. Preparado para, na hora que a pancada vir, você, opa, não, estou preparado, estou tranquilo. Por falar em liga, você é diretor, liga direto, quais são as ligas mais marcantes, referências? Mais estruturadas hoje, do Estado hoje, marcante, com futebol ativo, hoje eu coloco, não é, né? Porque você sabe que eu sou um cara que eu sou Ipatinga, rodei o mundo inteiro e nunca fugi à minha origem. Nunca, sempre... frisei que Ipatinga, para mim, está em primeiro plano, né? Que eu tenho meus pais aqui, tenho a minha trajetória toda aqui, quando iniciei a minha vida, mas a Liga de Ipatinga é um modelo de gestão, não tem dúvida disso. Uberaba, que tem um campeonato fortíssimo, a região do Triângulo, Uberlândia, né? Não deixando as demais, aqui... sem desmerecer. Sem desmerecer. Igual a Cesita, Fabriciano, sempre tem os campeonatos oficial, né? Que isso já é um grande marco para eles, que a gente sabe da dificuldade que é, mas a Liga de Ipatinga é um modelo de gestão aí. Você acha que essas três, Uberaba, Uberlândia, Ipatinga... Araguari também. Araguari tem... O Triângulo ali, né? É uma região muito forte. Já na metropolitana nós temos Betim. Temos Contagem, né?
Futebol amador nunca acaba e nunca irá enfraquecer. Não, para mim não. Apesar que hoje você vê que mudou, né? Porque você vê o seguinte, o futebol gostoso do futebol é isso. O futebol ele vai modernizando, que antigamente era o futebol da várzea. Hoje ele foi evoluindo tanto, porque hoje tem um investimento dentro, porque hoje se você não der uma cervejinha pro cara, ou não der um agradozinho para ele, é difícil pro cara ir jogar o futebol amador. O cara fala assim, não vou nada, eu vou tomar uma cerveja ali, vou pro sítio, né? Eu vou ali para um lazer. Então você vê que foi modernizando. Hoje não é futebol de várzea, hoje é futebol amador, né? Então você vê o quanto o futebol cresceu hoje. Então você vê que é um futebol que você ainda vê família, você vê as crianças, né? E que eu estou sempre falando que se você quer mudar o futebol, se você quer mudar a vida social hoje, recuperar qualquer atleta, qualquer cidadão, é o futebol que te dá esse imediatismo. Outra profissão nenhuma dá esse imediatismo. Tanto assim na vida social como no marketing. Então a gente tem que estar sempre o quê? Sempre tentando pedir às empresas, ao poder municipal, ao poder público, né? Igual agora está se iniciando uma nova gestão aqui em Ipatinga, e a gente não pode deixar de dizer, invista no futebol, porque o esporte, porque quando falo esporte, mas o futebol ele é direcionado, ele é diferenciado, ele você consegue recuperar. Não estou dizendo que os outros esportes não, mas eu acho que tanto o governo quanto os prefeitos têm que investir no social, de um modo geral. Porque o esporte especializado, você vê que o Brasil não faz boa campanha nas Olimpíadas, é justamente por isso, porque o esporte especializado, de um modo geral, ele é deixado de lado. Então eu acho que os governos têm que preocupar com a saúde, sim, mas para você amenizar um pouco da saúde, tem que incentivar o esporte, porque a partir do momento que você incentiva o esporte, vai ter menos doença. O cara vai ficar menos doente, o cara vai estar mais saudável. Então o esporte, para mim, ele é tudo. E o futebol amador, ele dispensa comentários, né? É a referência. É a referência. É a referência. Eu tive a oportunidade de ir aqui no jogo que tem aí, que acontece todo ano, lá que o Tete faz lá do Vila Celeste. Tete, o Pintinho, né? São 26 anos. 26 anos, você vê, já é uma história para um bairro. Então, quer dizer, é uma coisa que você chega lá, por exemplo, eu tinha amigos lá que tinha 20 anos que eu não via, 15 anos. Só o futebol Só o futebol que permite isso para você. Só o futebol te dá essa oportunidade. Então, igual o caso de vocês aqui, que são da imprensa, que tem um poder, é uma referência, são formadores de opinião dentro da cidade, tem que pedir os governos, os prefeitos, os vereadores, para incentivar o futebol amador. Até porque o nosso filho hoje é o futuro da cidade. Esse foi o veredito, né, de Edilson Catita, aquele que começou no mundo da bola, perambulou pelo mundo da bola, continua trabalhando no mundo da bola na Federação Mineira de Futebol e que nos trouxe brilhantemente hoje aqui no seu Histórias da Bola, a sua história, a sua experiência de vida. Pena que o programa não consegue dar tanto tempo para o Catita contar toda a sua história. E a ele a gente agradece, assim como a você, telespectador, que nos acompanhou e que pôde extrair também desse programa, através dos ensinamentos do Catita e das suas experiências, muita coisa para você e para os seus filhos e para todos os seus parentes, amigos e afins. E por isso mesmo, a gente agradece a companhia, agradece uma vez mais a oportunidade de estar contigo, de estar trazendo mais um personagem como Edilson Catita, que hoje abrilhantou o Histórias da Bola e que com certeza nos dá mais força para virem outros personagens como ele nos programas seguintes. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.